aluno, olha só o que eu montei, um ventilador para refrescar a minha mesa. Esse foi o desafio desse mês aqui da caixinha da Robotime. E nessa aula nós vamos falar sobre energia. Se você não é aluno, é professor ou professora, eu vou deixar para você na descrição do vídeo a habilidade a que essa aula se refere. Bom, se você é aluno, eu quero que você pense em poucas palavras. O que é o vento? A gente sabe, a gente sente o vento, a gente fala do vento o tempo todo. Mas o que é o vento em poucas palavras? O vento é o ar em movimento, é o ar se mexendo. A nossa atmosfera está cheia de ar. Quando ele se desloca, quando ele se movimenta, a gente chama de vento. Tem ventinho, tem brisa, igual a do ventilador, aquela mais suave, tem ventos mais fortes, mas essa aula não é sobre a classificação do vento, é sobre a energia. Por quê? Porque se o vento é o ar em movimento, um ventilador é algo que faz o ar se mexer. Como é que o ventilador vai fazer o ar se mexer? Veja só, a gente tem uma hélice e essa hélice está sendo movimentada por um motor. O motor faz a hélice girar para poder movimentar o ar que está aqui e formar o vento. Esse motor precisa de uma fonte de energia. No caso aqui, é uma pilha, veja só. Então, nós usamos uma pilha como fonte de energia para movimentar um motor que movimenta uma hélice, que movimenta o ar, e assim a gente tem vento. Isso é um ventilador. As pilhas não são a única fonte de energia que nós usamos no nosso cotidiano. Nós usamos energia o tempo todo. O ventilador eu uso para me refrescar. Mas se eu quiser aquecer, por exemplo, a água para tomar um banho, a gente pode usar a energia elétrica, no chuveiro elétrico, ou a energia solar, o calor do sol para aquecer a água do nosso banho. Quando nós queremos nos movimentar, queremos percorrer uma distância grande, nós vamos usar os automóveis, nós vamos usar o carro, a moto, o ônibus. E esses automóveis também precisam de energia para se movimentarem. Qual energia, qual a fonte de energia para o movimento dos carros? Podem ser combustíveis fósseis, como o petróleo, né, que vai fazer a gasolina, por exemplo, o óleo diesel, ou pode ser, hoje nós temos carros elétricos, então a eletricidade também, ou o etanol, que é um combustível, mas não é um combustível fóssil, é um combustível que é fabricado da cana-de-açúcar, por exemplo. Então, nós temos, né, fontes diferentes de energia. A própria energia elétrica que chega na casa da gente pode ser produzida de diferentes maneiras. No Brasil, existe uma grande produção de energia elétrica através das hidrelétricas. O que as hidrelétricas fazem? Elas usam o movimento da água. Não é que usa a água e transforma a água em energia. É que transforma o movimento da água em energia elétrica. Usa o movimento da água para girar as turbinas e produzir energia elétrica. Essa é a produção hidrelétrica. A gente vê barragens que vão ali segurar a água e a queda dessa água vai movimentar as turbinas e produzir energia elétrica. A gente tem também as termoelétricas, que queimam combustível, pode ser carvão, pode ser algum tipo de óleo combustível, queimam combustível para produzir energia elétrica. Nós temos as usinas nucleares também, e a gente tem energia eólica. Olha que interessante. Aqui no nosso ventilador, a gente usou a energia da pilha para movimentar o motor, para movimentar uma hélice, para fazer vento. Mas nós podemos fazer o inverso disso. Como? Colocando grandes hélices em lugares que são muito expostos ao vento. O vento é que vai girar a hélice, que vai girar um motor, que vai produzir energia elétrica. É isso que a gente chama de energia
eólica. As fontes de energia podem ser classificadas em fontes de energia renováveis e fontes de energia não renováveis. As fontes de energia renováveis são aquelas que se refazem naturalmente, aquelas que a natureza tem condição de repor. A energia solar, a energia eólica, né? O próprio movimento das águas são fontes renováveis de energia, porque elas estão presentes, elas se renovam. Enquanto as não renováveis são aquelas que vêm, né, de algum recurso mineral, por exemplo, o petróleo, a gasolina, eles vão sendo tirados da natureza e a natureza não tem condição, o carvão mineral também, e a natureza não tem condição de produzi-los, né, tão rapidamente que a gente possa continuar usando e usando e usando. Então, eles não são renováveis. Agora eu quero que você pense. Quando eu disse que o combustível etanol, né, o álcool, é produzido através da cana, você acha então que ele é renovável ou não renovável? Ele é renovável, porque a gente pode plantar novamente e ele vai, né, e produzir mais, a natureza consegue, né, consegue repor aí, apesar da gente precisar produzi-lo, né, a natureza consegue repor. Isso não significa que alguma dessas, né, essas que são renováveis, não precisem ser consumidas com consciência. Nós temos que ter consciência, nós temos que usar aquilo que a gente necessita, sem desperdício, porque a natureza renova essas fontes, mas existe um ritmo, existe um dano para a natureza também. Então, mesmo que seja energia eólica, solar, energia que vem da hidrelétrica, a gente tem que usar com muita consciência para não faltar, para não degradar muito o nosso meio ambiente. Mas aqui, então, você já entendeu que nós usamos diversas fontes de energia, que algumas são renováveis e que outras não. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo para você e até a